Olá, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Bem-vindos a essa aula. O tema da aula de hoje é potência em corrente alternada. Vocês já estudaram lá em Circuitos 1 a potência elétrica aplicada à corrente contínua e agora a gente vai ver quais são as diferenças que as tensões e correntes senoidais causam nessa análise de potência. Então, primeiro, a expressão que nós vamos usar durante os nossos cálculos é a mesma que vocês já conhecem. Potência elétrica é tensão vezes corrente. Mas como a gente está trabalhando aqui com valores alternados, é necessário trabalhar com uma espécie de tensão média e corrente média, apesar de que esses valores em corrente alternada seriam iguais a zero. Então a questão é que nós vamos usar aquele valor RMS, o valor eficaz, que eu falei com vocês lá nas primeiras aulas, quando eu expliquei a respeito da senoide. Então esse valor RMS, o eficaz, é a média do quadrado dessas senoides, porque elevando ao quadrado ela vai ficar toda positiva e depois é possível tirar aí os valores médios. E para fazer esse cálculo é bem simples. Nós vamos trabalhar com valores de pico dividido por raiz de 2. Então os valores que nós temos usado até o momento são valores de pico. Se vocês quiserem calcular calcular a potência nos elementos do circuito, vocês vão ter que dividir os valores de pico por raiz de 2. Uma alternativa é dividir o valor de tensão ou de corrente das fontes por raiz de 2 logo no início do cálculo. Porque depois disso, todos os resultados estarão em termos aí de valor RMS. Então fica mais fácil da gente trabalhar com isso. E nesse tipo de cálculo nós vamos observar também duas novas unidades. Então vocês já estão acostumados a usar o watt, vai continuar usando ele aqui para o resistor. Para capacitores e indutores nós teremos outra unidade, porque a potência nesses elementos funciona de um jeito um pouco diferente. E para falar da potência total, nós teremos aí uma terceira unidade. Primeiro vamos dar uma olhada aqui como que a potência funciona para os resistores. Como vocês já viram lá em Circuitos 1, o resistor consome toda a energia que é entregue para ele. Ou seja, ele consegue converter essa energia basicamente em energia térmica e luminosa. Como no caso do chuveiro elétrico, da misteira, enfim, secador de cabelo, esses eletrodomésticos que trabalham com efeito Joule. E a parte luminosa a gente tem como exemplo aí a lâmpada incandescente. Então a ideia é fazer essa conversão. O resistor ele converte a energia que ele recebe. E nesse caso a gente fala que essa energia ou essa potência que está sendo desenvolvida aí no resistor é chamada de ativa ou efetiva. E a unidade dela é o watt. Vale lembrar também que a diferença entre energia e potência é que a potência é uma quantidade de energia consumida por segundo. Então quando eu falo ali, por exemplo, em 1 watt, eu estou falando em 1 joule de energia por segundo. Então um chuveiro que tem 5.000 watts transforma 5.000 joules de energia elétrica em energia térmica por segundo. Essa é a relação que a gente tem. E a potência efetiva ou ativa, que é aquela referente ao resistor, é representada pela letra P, que vocês já conhecem e já têm aplicado aí. E nesse caso, os resistores vão trabalhar com essa parte de potência, principalmente quando a gente precisar fazer modelagem de consumo de energia para sistemas de corrente alternada. Então, exemplo, eu tenho ali um determinado equipamento conectado à rede elétrica. A parte de consumo de energia dele, a quantidade de watts que ele está consumindo, eu vou ter ali um resistor para fazer a modelagem e indicar quanto que ele está gastando de energia. Outra possibilidade também é fazer uma modelagem das perdas nos condutores ou nas máquinas, de maneira geral, como é o caso aí do transformador ou até mesmo dos motores. Eu coloco lá um resistor que vai ser o responsável dentro do meu modelo por consumir aquela quantidade de energia que o equipamento está consumindo e também mostrar aí para a gente como que as perdas nesse equipamento se comportam. Quando a gente avalia o funcionamento de um resistor ligado em corrente alternada, aqui pensando em termos de domínio do tempo, nós vamos enxergar o seguinte: o resistor está sujeito aqui a uma tensão e essa tensão foi aplicada a ele e vai fazer com que uma corrente flua por esse resistor. Nós vimos que o resistor não causa defasagem entre corrente e tensão. Então aparece aqui embaixo o seguinte: a tensão dele e a corrente dele estão juntas. Elas passam pelo zero no mesmo momento. Isso aí significa o seguinte, que quando eu fizer o produto de corrente e tensão no resistor para definir o valor de potência, eu sempre irei obter valores positivos. Por quê? Ou as duas são positivas, simultaneamente, ou as duas são negativas. Então eu tenho obrigatoriamente valores positivos, e as duas passam pelo zero juntas, Então não tem um momento onde elas têm sinais opostos. E essa curva que aparece aqui nos mostra o seguinte, que toda a área acima do gráfico, acima do eixo do tempo, a parte positiva do gráfico aqui,
significa energia que o componente está recebendo, ou potência, né, que ele está dissipando. Então, olhando o gráfico do resistor, a gente percebe que ele é todo positivo. Significa que tudo que ele recebeu de energia está sendo consumido ou transformado em outro tipo. E esse valor, né, no final das contas, vai ser metade desse valor de pico que foi atingido aqui. Então, percebam que a gente está falando aqui em valores de pico, né? A raiz de 2 vezes um valor RMS, raiz de 2 vezes um valor RMS da corrente. Multiplicando esses dois valores, nós vamos ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, e V vezes I aparece aqui do lado. Então, esse valor de pico que aparece aqui vai nos ajudar a chegar no valor de potência. A potência que, nesse caso, é uma potência média. E para chegar nela é bem simples, é só dividir isso daqui por 2, igual a gente está vendo, né? A potência média é V vezes I, basicamente, ou seja, é o produto dos valores RMS. Percebam que as raízes de 2 aqui foram canceladas, né? Quando a gente multiplica uma pela outra, o resultado é 2, mas a potência média aqui é a de pico dividido por 2. Então, no final, cancelei essas duas raízes de 2 com essa questão do cálculo aí do valor médio. E o resultado final foi o quê? Tensão RMS vezes corrente RMS. Então, esse é o resultado que nós vamos ter aí para potência dissipada no resistor. Quando a gente fala de capacitores e indutores, esse funcionamento aí muda um pouco. Por quê? Esses elementos não são capazes de dissipar energia. É claro que eles vão ter algumas perdas, né? Mas são perdas insignificantes de maneira geral. A ideia básica do indutor e do capacitor é armazenar energia. Então, durante uma parte ali do semiciclo, eles armazenam energia e na outra parte eles devolvem para a fonte. Quando o semiciclo troca, né, a polaridade das tensões e das correntes trocam, eles vão de novo armazenar energia no novo sentido e depois devolver para a fonte naquele mesmo sentido ali que eles armazenaram. E eles vão ficar sempre trabalhando dessa maneira, armazenando energia e depois devolvendo para a fonte. Então a gente já percebe que a potência deles é diferente. Ela não é uma quantidade de energia que está sendo consumida ou transformada. Ela é uma quantidade de energia que é armazenada simplesmente. E por isso ela recebe um nome diferente da potência efetiva ou ativa lá do resistor. Nós vamos chamá-la de potência reativa. E ela é representada pela letra Q. Detalhe que reativa aqui vem da ideia de reatância. Então ela vale tanto para o indutor quanto para o capacitor. E a unidade dela é o volt-ampere reativo. Então volt-ampere por quê? Tensão vezes corrente, né? Então já deu aqui o VA. E o reativo é só para a gente saber que a gente está falando aí do indutor ou do capacitor. Os dois apresentam a mesma unidade. E no caso, essa potência, né, só um comentário aqui, eu falei com vocês que está relacionada à questão de armazenamento de energia. E só lembrando que essa energia é armazenada na forma de campos eletromagnéticos. Né? Para o capacitor, nós temos campos elétricos e para o indutor nós temos campos magnéticos. Esses campos é que armazenam a energia que a gente entregou ali para eles, né? Então ela é convertida nesses campos, né, claro. E outra coisa importante é que a potência reativa, para a gente poder, né, trabalhar com ela durante os nossos cálculos, vai ser sempre representada por um número imaginário, ou seja, tanto o indutor quanto o capacitor tem potências que vão ter o J ali na frente. E a diferença de um para o outro, né, para a gente saber se a gente está falando de capacitor ou indutor, está no sinal. O capacitor tem uma potência reativa negativa e o indutor potência reativa positiva. Então percebam que aqui é muito parecido com a questão das reatâncias. A relação, né, de resistências e reatâncias. Reatâncias são números imaginários. A do capacitor é negativa e a do indutor é positiva. Enquanto a resistência é um número real. As potências seguem exatamente a mesma ideia. Então fica bem fácil de associar isso daí. E olhando aqui para o indutor e para o capacitor, nós vamos verificar um comportamento bem diferente quando a gente olha a curva, né, o gráfico aqui de potência instantânea, esses elementos. A potência em relação ao tempo. Então percebam que os dois aqui foram sujeitos a uma diferença de potencial e devido a essa diferença começou a fluir aqui uma corrente por cada um. Então pegando aqui o indutor, nós vamos observar o seguinte. A tensão que foi aplicada nele, né, essa curva aqui cheia, com valor maior, e a corrente nele, essa curva tracejada com valor um pouco menor. Então percebam que a corrente está atrasada em relação à tensão. É o comportamento do indutor, é o que a gente esperava, né, de se observar no gráfico. E percebam aqui o seguinte, nessa primeira parte aqui, a corrente é positiva e a tensão é negativa. Então o produto das duas resulta em uma curva negativa. Quando a corrente muda de polaridade aqui, nós percebemos que as duas são negativas, corrente e tensão. Então a potência nele ficou positiva. Depois a tensão muda, e aí com tensão positiva e corrente negativa, o resultado é negativo. Depois a corrente muda de novo, as duas positivas geram um resultado positivo, né, quando a gente fizer o produto delas.
E isso daí vai ser observado durante todo o funcionamento do indutor. Então percebam que a curva que ele apresenta abaixo do eixo do tempo, né, a parte negativa, é igual a, pelo menos em módulo, né, a curva que ele apresenta acima do eixo do tempo. Logo, no final das contas, essa parte aqui de baixo, né, vai anular a parte de cima. Então seria basicamente o seguinte: o indutor recebeu uma quantidade de energia, no instante seguinte ele devolve essa quantidade de energia, e depois ele recebe mais energia. Então a gente percebe que ele fica nesse ciclo, né, enquanto o circuito estiver ligado. Ele vai receber energia e depois devolver energia para a fonte. E para o capacitor a mesma coisa. A única diferença aqui é que se eu comparar a tensão e corrente do capacitor, eu vou verificar que, no caso dele, quem está atrasada é a tensão. A corrente está adiantada e a tensão aqui está atrasada. Então, no caso do indutor, né, a gente percebe esse atraso aqui, ó, a corrente foi deslocada para a direita. E no caso do capacitor, a gente percebe que a tensão, aqui dá para ver a tensão que foi deslocada para a direita, né, em relação ao ponto inicial da corrente que estaria aqui. Né? A tensão aparece mais à direita que a corrente. Só lembrar, foi deslocado para a direita, significa aí atraso. Tá? E aqui a gente observa a mesma coisa. Ó. O capacitor recebeu a tensão da fonte, houve uma corrente fluindo por ele. Sempre que as duas tiverem o mesmo sinal, a curva de potência vai ser positiva. Sempre que as duas tiverem sinais opostos, a curva de potência será negativa. E aí a mesma coisa, o capacitor recebe uma energia da rede e devolve para a rede depois. Vai ficar sempre alternando isso daqui, enquanto o circuito estiver ligado. Vamos considerar aqui agora o seguinte, que os dois elementos estão em série ou foram ligados em uma fonte de corrente específica. Né? Ou seja, o importante é considerar que eles têm a mesma corrente. Por que isso? Porque aqui no gráfico a corrente do indutor e a corrente do capacitor foram representadas iguais. Né? E aí a gente verifica o seguinte, que tomando como base aqui a corrente, eu percebo que no momento que o indutor devolve energia para a rede, o capacitor absorve. E no momento que o capacitor devolve, é a vez do indutor absorver. Ou seja, os dois têm características opostas. No momento que um devolve energia para a rede, o outro está absorvendo. Por isso que a potência reativa dos dois tem sinais trocados. Né? O capacitor tem potência reativa negativa e o indutor tem potência reativa positiva. Isso aí está relacionado a essa questão dos momentos, né, dentro do ciclo em que eles absorvem tensão, melhor, em que eles absorvem energia, para depois devolver isso daí para a fonte. E o último tipo de potência que nós vamos trabalhar é a potência aparente. E ela é muito simples, né? Se um circuito tem potência efetiva e potência reativa, ou seja, se ele tem resistores e indutores ou capacitores, ele tem potência aparente no final das contas. Por quê? Ela é basicamente a união, a soma dessas potências que a gente tem nos elementos separados. E a potência aparente é representada pela letra S maiúscula, e a unidade dela é simplesmente volt-ampere. Então lembrando, se tiver volt-ampere reativo, é a potência reativa. Se for só volt-ampere, é a potência aparente. Então cuidado aí na hora de fazer de colocar, né, as unidades dessas grandezas. E aqui eu coloquei também o seguinte, a potência aparente pode ser representada por um número complexo. Ou seja, ela é a parte efetiva, que é real, mais a parte imaginária, que é reativa. A potência reativa. Então é só mesmo fazer a soma das duas aí, né? Respeitando a questão de real e imaginário, que a gente vai ter a potência aparente. E aí essa potência aparente pode ser representada na forma retangular, que é o real mais imaginário, igual foi feito aqui nessa última linha, e pode ser representada também na forma polar, que é módulo e ângulo. Inclusive na forma polar é até mais adequado, porque eu consigo ter uma dimensão melhor, né, desse valor aí, porque, por exemplo, a gente tem um equipamento que tem lá 10 kVA. Eu consigo ver isso melhor quando eu estou trabalhando com a forma polar. Porque se ela estiver na retangular, eu vou ter ali os dois catetos do triângulo, né? Mas o que eu preciso é exatamente a hipotenusa. Exatamente isso que a gente vai ver aqui. Então, de maneira geral, para poder fazer aí uma referência a essa questão das potências, nós podemos comparar aí com um copo de suco, né? Um suco de abacaxi aí, ó. Então nós vamos ter o seguinte. A parte líquida do suco, essa parte mais escura aqui de baixo, seria a potência efetiva, em watts. Ela é aquela parte que a gente pagou para receber, né? Aquela parte que vai, de fato, no sistema elétrico, né? Realizar trabalho, que vai ser convertido em outro tipo de energia, é aquilo que deve ser usado. Né? Se eu estou ligando um motor, por exemplo, eu quero que aquele motor ali faça o acionamento de alguma carga, né? Coloque um elevador para funcionar, enfim. E isso daí é feito a partir da potência efetiva. É ela que vai ser transformada em energia mecânica. Se eu tiver uma lâmpada, por exemplo, eu quero que ela transforme essa energia elétrica em luminosa. Se eu tiver
um rádio, eu quero que ele transforme energia elétrica em sonora. Então é essa parte aqui de baixo que vai ser utilizada para fazer essas conversões, né? Por isso que ela é efetiva. Ela é a parte do suco que a gente pagou para beber. Só que o suco acompanha ali uma parte de espuma, que faz parte do total do processo, né? Mas que não é usado para realizar trabalho. É claro que eu não estou querendo dizer com isso que essa parte aqui é inútil, tá? Ela é importante porque, como eu falei com vocês, a parte da potência reativa, dada aqui em volt-ampere reativo, é aquela referente aos campos eletromagnéticos do nosso circuito, né? Um motor, por exemplo, sem campo magnético não vai funcionar, né? Então essa energia que é armazenada nos campos magnéticos é necessária para garantir esse funcionamento. Mas ela não vamos dizer assim, útil do ponto de vista de conversão de energia. Então eu não estou pagando para ter um campo magnético, estou pagando para ter movimento ali. Então a ideia é que eu posso enxergar essa espuma aqui como a potência reativa. Ela não é usada para realizar trabalho, para fazer as conversões de energia, mas faz parte do processo e é necessário, né? E o total, a soma, né, dessas duas potências aqui é a potência aparente, dada aí em VA. Então só mesmo somar as duas, lembrando que aqui é real e aqui é imaginário, para ter a potência em VA. E aí nós temos o triângulo de potências, que é uma relação entre as três bem simples, né, que a gente pode observar aqui do lado. A potência efetiva, como pertence ao resistor, tem ângulo zero, né, ela é um número real, então ela aparece aqui na horizontal. A potência reativa do indutor é positiva, então ela aponta para cima. E no caso, para cima porque ela tem J, né, J positivo, então no plano imaginário, né, o eixo imaginário J é esse vertical. E a potência aparente vai ser a soma das duas, né? Uma soma fasorial das duas, igual a gente fazia lá para as tensões ocorrentes no circuito. E aqui apareceu a potência S com o seu ângulo. E esse ângulo aqui vai ter um valor entre 0 e 90 graus para esse exemplo. Por outro lado, nós podemos ter capacitores no circuito em vez de indutores. E aí, o que muda? Para o resistor não muda nada. A potência efetiva tem ângulo zero, continua na horizontal. E agora a potência reativa ficou negativa, porque o capacitor tem um comportamento oposto ao indutor, né? Então ela está apontando para baixo agora. E a nossa potência aparente vai aparecer aqui do mesmo jeito, né? Uma soma do quadrado dos catetos, né? Raiz do quadrado dos catetos, seguindo lá o teorema de Pitágoras. E ela vai aparecer aqui com um ângulo entre 0 e menos 90 graus. Então percebam que, batendo o olho no ângulo da potência aparente, a gente já consegue definir qual é a característica predominante no circuito, indutiva ou capacitiva. Ângulos positivos, indutivo, ângulos negativos, capacitivo. A gente já consegue definir isso daí. E tem também outra relação importante entre os ângulos. Vocês vão observar que eles sempre acompanham a resistência, a reatância ou a impedância da carga que a gente está analisando. Então é muito fácil de associar isso. Se eu estiver falando de um resistor, o ângulo da resistência é zero. Então o ângulo da potência no resistor, que é a potência efetiva, também é zero. Se eu estiver falando de um indutor, o ângulo da reatância dele é 90 graus. A potência reativa dele também tem ângulo 90 graus. No caso do capacitor, reatância capacitiva, ângulo menos 90. Potência no capacitor também tem um ângulo menos 90. E para terminar, se eu tiver uma impedância qualquer, com um ângulo qualquer no meu circuito, eu posso afirmar que a potência aparente vai seguir exatamente aquele ângulo ali. Não importa qual é esse ângulo, né? É necessário observar que ele tem que estar entre 90 e menos 90. Né? Não tem como ter um ângulo maior do que isso, porque eu precisaria de um elemento de resistência negativa, né, para ter um ângulo maior que 90 ou menor que menos 90. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse θz entre menos 90 e 90 graus. Aqui nós temos as expressões para o cálculo da potência em corrente alternada. Então, como eu falei com vocês, é basicamente multiplicar a tensão pela corrente que a gente chega no valor de potência. A única questão aqui é que a nossa corrente precisa ser conjugada. Eu cheguei a falar desse conjugado com vocês quando apresentei os números complexos, e agora a gente vai aplicá-lo, né? O conjugado é representado pelo asterisco. Agora aparece aqui, ó, conjugado complexo da corrente, é a corrente com asterisco ao lado. E isso aqui significa basicamente que a gente vai inverter o sinal. Se tiver na forma polar, eu inverto o sinal do ângulo. Se tiver na forma retangular, eu inverto o sinal da parte imaginária. É só isso. Então vou pegar aqui, ó. Se eu quiser calcular a potência no resistor, eu sei que ela é efetiva, e vai ser tensão vezes a corrente com ângulo negativo agora, o ângulo trocado, né, com o sinal trocado. Para o capacitor a mesma coisa. Eu tenho lá, a potência dele é reativa, né? Percebam que as expressões são basicamente as mesmas, né? Só que não faria sentido eu falar em uma potência efetiva para o capacitor, por exemplo. Então por isso que eu representei aqui de quatro jeitos, né? Só para a gente lembrar
que as grandezas são calculadas do mesmo jeito, mas são diferentes, né? Tem unidades diferentes no final das contas também. Mas a ideia é sempre a mesma. Quero a potência no resistor, vou multiplicar a tensão do resistor pela corrente conjugada complexa do resistor. Tá? Sempre no elemento que eu estou pensando. Né? Para o capacitor a mesma coisa. Né? Corrente tensão nele, corrente conjugada, me deu a potência dele. Indutor a mesma coisa, e impedância a mesma coisa. A única diferença aqui é que eu falo em S, né? Aqui seria a potência aparente. E aqui, de uma maneira alternativa, nós podemos usar aquelas duas expressões lá de circuitos 1 que vocês viram, que consistia basicamente em substituir a tensão ou a corrente pelo seu equivalente de acordo com a lei de Ohm. Então, substituindo aqui a tensão, ela é resistência vezes corrente, ficaria resistência vezes corrente ao quadrado. Só que a gente tem que lembrar que a corrente aqui aparece conjugada, então ficaria corrente sem o conjugado vezes corrente conjugada. Eu teria dois sinais opostos, né? Dois ângulos com sinais opostos, de modo que eles vão se anular. Então, por isso que apareceu aqui só módulo, né? Impedância vezes o módulo da corrente. E vale lembrar que eu coloquei aqui S e Z, mas eu poderia calcular as outras também seguindo a mesma ideia, né? Potência efetiva seria R vezes o módulo da corrente do resistor ao quadrado. Do capacitor seria Q, né, QC é igual a reatância capacitiva vezes o módulo da corrente ao quadrado. Por indutor a mesma coisa, para impedância a mesma coisa. E outra possibilidade que nós temos aqui também é de substituir a corrente pelo seu equivalente de acordo com a lei de Ohm, que é a tensão sobre resistência. Então eu teria aqui tensão vezes o conjugado da tensão. Como os ângulos são iguais com sinais diferentes, eles vão se anular, e a mesma coisa de falar simplesmente no módulo da tensão. Então ficou aqui, módulo da tensão ao quadrado sobre o conjugado da impedância. Lembrando que esse conjugado aqui tem que ficar porque a corrente é substituída pelo conjugado da tensão pelo conjugado da resistência, ou da impedância, né? Dependendo aí do tipo de elemento que a gente está falando. E no final, né, essa mesma expressão pode ser usada para os quatro, só tomando cuidado aí de mudar o nome da potência, né, para não cometer erros. E aqui nós temos um exemplo para fazer o cálculo de potência no nosso circuito. Pediu-se aqui o seguinte: para o circuito dessa questão, calcule a corrente e esboce o triângulo de potências. Então nós temos aqui uma tensão na fonte, que é uma tensão de pico, é importantíssimo lembrar disso, né? E trabalhamos aqui com uma frequência de 60 Hz. Então, se eu quero calcular a corrente no circuito, não foi especificado aqui que a corrente tem que ser de pico. Então vamos calcular a RMS de uma vez, por quê? Ela é útil na hora de calcular potência, então já vamos trabalhar com os valores em RMS. Detalhe que, se vocês tiverem recebido algum valor em pico, né, na fonte, vocês já podem converter para eficaz ou RMS e trabalhar normalmente o restante do circuito. Então é só um detalhe que vocês precisam observar no primeiro momento. Depois é só trabalhar dessa forma. Então aqui o circuito está no domínio do tempo, né? O circuito já está no domínio da frequência, né? Percebam que o capacitor e o indutor foram representados com ohms. Ah, mas não apareceu imaginário. Não apareceu, mas a gente tem que lembrar que esses elementos são sempre imaginários, né? Eles têm uma reatância aqui em ohms, né? Nesse caso foi representado só o módulo dela, mas eu tenho que lembrar que o indutor tem J e o capacitor tem menos J. Então vamos resolver aí esse exemplo e levantar o triângulo de potências. Coloquei aqui os dados do problema e agora a gente vai fazer o cálculo da corrente que foi pedido na letra A e do triângulo de potências que foi pedido na letra B. Então a primeira coisa importante sobre o circuito, como eu falei com vocês, é avaliar a tensão da fonte. Ela aparece aqui como uma tensão de pico. Então eu vou primeiro transformar essa tensão da fonte em valor eficaz, né? VRMS. É só então dividir o valor de pico, que aparece ali, que é 50 com ângulo 0, por raiz de 2. E fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar 35,35 com o ângulo 0 volts. Então essa é a tensão que a gente vai usar para trabalhar no nosso circuito. Depois disso, como foi pedido aqui a corrente, nós vamos calcular a impedância equivalente do circuito. Um circuito sério, então, é só somar as impedâncias, né? As reatâncias e resistências. Então temos aqui 3 ohms do resistor, menos J5 do capacitor, mais J9 do indutor. E o resultado aqui é 3 mais J4. Em sua forma polar, 5 com um ângulo de 53,13 graus. E a partir dos dois valores, né, de tensão e de impedância, nós podemos calcular a corrente. Lembrando que essa corrente aqui será RMS, porque eu usarei o valor RMS. Se eu estivesse usando o valor de pico,
ela seria uma corrente de pico também. Então, fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar 7,07 com um ângulo de menos 53,13 graus amperes. E está aí a resposta da letra A. Foi pedido basicamente o valor de corrente. Na letra B pediu o triângulo de potências. Então nós temos que definir as três potências, né, nos elementos, resistor, capacitor e indutor, e depois usar essas potências aí para calcular as potências totais do circuito e traçar o triângulo que foi pedido. Então a primeira coisa, eu já tenho a corrente em cada elemento, né, eles estão em série, então a corrente neles tem o mesmo valor. Agora eu vou calcular então as tensões. A tensão no resistor é a corrente, 7,07 menos 53,13, multiplicada pela resistência, que é 3 com ângulo zero. O resultado aqui é 21,21 com ângulo de menos 53,13. Vou fazer o mesmo para o capacitor e para o indutor. A corrente, né? A mesma aqui. Multiplicado por 5 com o ângulo de menos 90 graus, que é o menos J5, que a gente tem ali em cima. O resultado aqui é 35,35 com o ângulo de menos 143,13 graus, volts. E o último elemento, o indutor, vamos fazer a mesma coisa, né? Agora VL, não VC. Então, a corrente multiplicado por 9 com ângulo de 90 graus. O resultado é 63,63 com ângulo de 36,87 graus, volts. Então agora nós já temos aqui tensões nos três elementos e corrente nos três elementos. Podemos então calcular as potências. Vamos começar calculando aqui a potência efetiva do resistor, né? A potência dele é igual à tensão, então 21,21, com ângulo de menos 53,13 graus, multiplicado pelo conjugado da corrente, então 7,07, com ângulo positivo, né, de 53,13 graus. Desenvolvendo aqui esse produto, nós vamos encontrar uma potência de 149,95 com o ângulo zero, watts, que é a unidade. Então vamos guardar esse valor aqui por enquanto. Então percebam que está batendo, né? Eu falei com vocês que o ângulo da potência é o ângulo da resistência, da reatância e da impedância. E aqui a gente viu que está batendo. Para o capacitor a mesma coisa. A potência reativa dele é a tensão, então 35,35, com um ângulo de menos 143,13 graus, multiplicado pela corrente, pelo conjugado da corrente. Então 7,07 com um ângulo de 53,13 positivo. E aí a potência reativa do capacitor é igual a 249,92 com um ângulo de menos 90 graus, volt ampere reativo. Então, de novo, né, tá batendo. Ó. O ângulo dela está batendo com o ângulo da reatância capacitiva. Vamos guardar esse valor aqui também. Por fim, temos o indutor. A potência reativa do indutor é a tensão nele, então 63,63, com um ângulo de 36,87, multiplicado pelo conjugado da corrente. E o resultado aqui é 249,92 com ângulo... Desculpa, na verdade esse valor aqui está errado. O resultado é 449,86 com ângulo de 90 graus, volt ampere reativo. Então já temos as potências na mão, né? Agora a gente quer desenhar o triângulo. Como que isso daí vai ficar?
potência efetiva é ângulo zero, né? Ela aparece aqui na horizontal. E as duas potências reativas, a do indutor vai aparecer na vertical, né, para cima, e a do capacitor vertical para baixo. Então agora a gente tem que somar essas duas potências, né, para verificar qual vai ser a potência reativa resultante. E fazendo isso aqui, nós teremos o Q total. Ou seja, é 449,86 menos 249,92, que vai dar então 199,94 com ângulo 90, né? Porque a potência do indutor é maior. Um volt-ampere reativo também. Então o nosso triângulo vai ficar com essa base, essa altura, e depois nós vamos traçar a hipotenusa dele. Então, 149,95 é a nossa potência efetiva. A potência reativa é um pouquinho maior, né? 199,94 volt-ampere reativo, o nosso Q total. E a nossa potência aparente aparece aqui, ó, como hipotenusa, e ela vai ter aqui também um certo ângulo. Podemos calcular esse ângulo, né, e o valor da hipotenusa. E a gente tem dois caminhos aí muito fáceis para isso. Primeiro, eu já tenho os catetos aqui, então posso usar as relações trigonométricas, né, Teorema de Pitágoras, é perfeitamente válido. E outra possibilidade que eu tenho também é a seguinte: eu já posso calcular a potência total do meu circuito, né? Ou seja, se eu aplicar aqui a tensão total do circuito e a corrente total do circuito, eu teria a potência aparente. Então ficaria assim, né? S, que é a potência total aí do circuito, S total, é igual a 35,35 mais J, na verdade, não mais, né? Ela tem ali o ângulo zero, multiplicado pela corrente, ou pelo conjugado da corrente, menos 53,13 graus. E fazendo esse produto, nós vamos encontrar uma potência aparente de 249,92 com um ângulo de 53,13 graus. E aqui é só VA, né? Potência aparente é dada em volt-ampere. Então, olha só, primeiro, o ângulo dela bateu com o ângulo da impedância. A nossa impedância aqui tinha exatamente 53,13, então é um bom indicador, né? Esse valor que aparece aqui, 249,92, é exatamente a hipotenusa, considerando que nós temos esses dois catetos aqui, né, do nosso triângulo. Então já vou até escrever aqui em cima, 249,92 é o nosso S, a nossa potência total, dada aí em VA. E o ângulo aqui, em relação à horizontal, é de 53,13 graus. Então esse é o nosso triângulo de potências. Se nós passarmos isso daqui para a forma retangular, os valores que nós vamos obter vão ser exatamente esse daqui como valor real e esse daqui como valor imaginário, né? Então a forma retangular mostraria isso daí para a gente. Tá? Então temos aí o exemplo resolvido. Aplicamos os conceitos da aula de hoje, né, das aulas anteriores também, para cálculo de corrente, de impedância. E temos aí o nosso triângulo formado, né, prontinho. Agora a gente pode fazer a simulação desse circuito também para verificar se os valores vão bater, né? E aí a gente pode aproveitar que foi indicado aí para a gente na fonte uma frequência de 60 Hz e trabalhar com ela, né? Então a pergunta aqui seria a seguinte: se a fonte tem 60 Hz, qual deve ser a capacitância para que o capacitor tenha menos J5 ohms? Então eu posso calcular aqui, ó. A capacitância então seria 1 sobre 2π vezes a frequência vezes o módulo da reatância capacitiva. Então a capacitância é de 530,52 microfarad. E para o indutor a mesma coisa. Eu quero que em 60 Hz o indutor tenha J9. Então a indutância dele deve ser igual a 9 dividido por 2πf. Que nesse caso aí seria 23,87 mH. Então se nós colocarmos, né, a fonte com 60 Hz, o capacitor vai ter esse valor de capacitância e o indutor vai ter essa indutância aqui. E aí a gente pode verificar se os nossos valores ficaram corretos. Agora vamos à simulação do circuito.
Coloquei os dados aqui, né, os elementos, na verdade, e agora nós vamos colocar os dados aí até mesmo para vocês lembrarem, né? Se alguém tiver alguma dúvida aí de como que faz a simulação, é uma boa oportunidade de lembrar. Então, primeiro, a fonte que nós temos aqui é um gerador de tensão, não é só aquela bateria, né? Ela aparece aqui em Source. Essa fonte aqui é o Voltage Generator. Então, clicando nela 2 vezes, nós vamos manter aqui o nível DC em 0 e vamos trocar o sinal dela para senoidal. No exemplo aí, né, a gente tem uma tensão de pico de 50 volts, uma frequência de 60 Hz e uma fase de 0. Ok. O resistor é de 3 ohms. Ok. O capacitor, nós fizemos o cálculo de capacitância dele. Ele tem 530,52 micro, é representado pela letra U. E o indutor tem 23,87 mili. Ok. E agora a gente quer medir a potência desses elementos. E aí vem a aplicação do watímetro. Não sei se todo mundo aí lembra dele lá de circuito zoom, né? Mas a ideia é bem simples. Diminuir um pouco aqui o zoom, para a gente poder ligar o watímetro. E ele aparece aqui em meters. Tá aqui, ó. O Wzinho é o medidor de potência, é o watímetro. Então ele tem 4 terminais. Como vocês viram, né, potência elétrica é tensão vezes corrente, então o watímetro é um instrumento que vai medir ao mesmo tempo tensão e corrente. Como a corrente é a mesma para todo mundo, eu vou deixar ele ligado aqui no final e já vai valer para todas as medições que a gente quer fazer. O que a gente vai trocar então são os terminais do medidor de tensão dele. Então primeiro eu quero medir a potência do resistor. Então eu vou ligar aqui o terminal positivo de onde a corrente está vindo, né? Igual a gente está aqui, ó. A corrente entrou no terminal positivo, né? Se for olhar a referência da fonte. Então o terminal positivo da parte de tensão também tem que estar voltado para esse ponto. E vou ligar aqui do outro lado do resistor. Então olha só, eu enxergo essa linha mais larga aqui como se fosse um amperímetro. Liguei ela em série. E depois eu enxergo essa linha mais estreita como se fosse um voltímetro. Liguei em paralelo, então não tem segredo. É só tem que tomar cuidado na hora de fazer essas ligações aqui. Aí eu venho em análise de corrente alternada e mando rodar isso, né? Então a potência aqui foi de 50,06 watts. E que a gente calculou foi de 149,95. Ou seja, está dando uma diferença aí de 9 miliwatts, 90 miliwatts. É uma diferença muito pequena, né, levando em consideração o nosso valor total. Então está adequado. Vamos medir agora a potência do capacitor. Então vou ligar aqui o terminal positivo do lado esquerdo dele e o terminal negativo do lado direito. Lembrando que eu só não mudei as pontas de corrente porque é um circuito série e a corrente é a mesma para todo mundo. E a gente pode ficar pensando, né? Não, se eu quero medir a potência do capacitor, eu tenho que colocar o watímetro aqui. Não, se eu colocar aqui onde eu coloquei, aqui atrás, né? Não vai fazer diferença porque a corrente é a mesma. Então, calculando aqui a potência, vocês vão ver o seguinte. Ele indicou aqui que a potência é 0 watts. Ah, deu errado, então. Não, tá certo. Por quê? O capacitor não tem potência efetiva. É 0 watts mesmo, tá certinho. Mas quando eu clico aqui no watímetro, eu observo aqui do lado os valores corretos, né? Aí vocês vão ver que a potência efetiva foi de 42,63 F watts. O que é esse F aqui? É femtofats, né? Seria aí uma potência na casa de 10 a menos 15, se não me engano. Então é muito pouco, né? Praticamente zero. Pode desconsiderar isso daí. A potência reativa dele deu aqui menos 250,09. E a gente calculou 249,92. A aproximação também está muito boa. E o ângulo aqui menos 90 graus, como eu falei com vocês. Então está tudo certo. E agora para o indutor. Mesma coisa. Vou medir aqui a potência nele. Então vou ligar o positivo aqui do lado esquerdo. Negativo do lado direito. E mandar rodar isso daqui. Do mesmo jeito, potência efetiva 0. Está certinho, né? Está lá na casa dos 10 a menos 15, então não tem problema. Potência reativa dele 450,11. E a nossa aqui foi de 449,86. Então deu aí menos de 30 mili de diferença, né? Tá muito bom, muito próximo. E a fase 90 graus também, como nós verificamos antes. E para fechar, né, podemos medir também a potência total. Aí eu vou medir a potência, né, nos 3 ao mesmo tempo. Então liguei aqui do lado direito do indutor, que é o último, e vou ligar do lado esquerdo do resistor, que é o primeiro. Então, calculando aqui, nós vamos encontrar, olha só, a potência do resistor é a potência efetiva total, porque ele é o único que tem potência efetiva. A potência reativa aqui foi de 200,02.
E nós, né, fazendo a subtração, encontramos 199,94. Então deu aí 80 milli de diferença, né? Então tá bem legal. E a potência aparente 250,05. E a gente calculou 249,92. E a nossa fase, né, 53,12. O ângulo da potência aparente que a gente achou foi de 53,13. Então a diferença também mínima. Lembrando que essas diferenças acontecem porque nós temos arredondamentos no caminho para calcular impedância, calcular corrente, calcular tensões e principalmente no momento que a gente calculou lá as reatâncias, no caso não as reatâncias, mas a indutância e a capacitância. Isso também afeta aí essa questão dos arredondamentos. Se a gente voltar no cálculo e usar mais casas decimais depois da vírgula, essa aproximação vai ficar ainda melhor. Tá? Então fica aí como exemplo para vocês. Depois desse exemplo, vocês vão ver que existem aqui mais alguns slides. Eu falo um pouco a respeito do fator de potência e da máxima transferência de potência, mas vocês podem deixar ele aí por enquanto, que esse é o assunto da próxima aula. Vocês vão observar aí no último slide, esse aqui que eu falo dos exercícios, que eu deixei aí 3 exercícios. O primeiro deles, vocês vão fazer para me entregar na semana que vem, tá? Porque ele trata aí essa questão da potência e ainda não trata de fator de potência. Né? O próximo que já fala de FT, né? Fator de potência. Então, o 2 e o 3 vão ficar para outra semana. Essa semana aí foquem no exercício 1. Ele pede que é o seguinte: no circuito tem uma corrente de 2 amperes, uma corrente de pico, atravessando seu resistor de 173 ohms e seu indutor de 100 ohms. Lembrando que isso aqui é o módulo, né? Então o certo seria falar que ele tem J100. Calcule a tensão da fonte, a potência efetiva, a potência reativa, a potência aparente, e aqui vocês podem ignorar o fator de potência. Eu vou até tirar antes de postar lá para vocês. Então a ideia é fazer esses cálculos conhecendo a corrente que flui pelos elementos do circuito. Então desenhe o circuito aí para ficar mais fácil de vocês pensarem. Precisando de algum auxílio aí, me enviem e-mail, mandem mensagem no Avo, tentem usar o fórum lá de novo, que eu vou esclarecer as dúvidas. Inclusive eu tenho até recebido o desenvolvimento de exercícios de alguns alunos aí. Então, se vocês tiverem dúvida, né, travou em algum ponto, obteve algum resultado que não bateu com Tina, é só uma questão de me mandar aí o desenvolvimento que eu confiro. Posso até gravar um vídeo rapidinho mostrando aí o que está saindo errado no cálculo de vocês. Só um complemento aqui, eu deixei também a lista de exercícios 3 para vocês me entregarem aí no dia 15/7. Então, vocês têm aí praticamente 1 mês e meio para fazer. E vocês vão ver que os primeiros exercícios aqui já são sobre o assunto da aula de hoje. Então, ao longo das próximas aulas, aí nós vamos ver o restante, mas vocês já podem começar a trabalhar. Tá? Agora sim, né? Bons estudos e nos vemos em breve.